Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 24 do livro Os Mensageiros, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 24. A prece de Ismalha. Dentro de poucos instantes, reuníamo-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo Gentil, como a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismalha, então, no gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos, prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual, a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismalha penetrava meu recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente.
cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentavam um corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu: Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis, augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma às alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e vossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos a compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui nos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos, em tempos idos, nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Fizeres malha, nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-se-me da alma, e tão intensa era essa nova sensação de conforto, que interrompi a concentração de mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, e caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos,
desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, como a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida.